Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado, nesta noite, do outro lado desse vídeo, para a glória de Deus. Aos irmãos do YouTube, quero pedir para que possam dar o seu like, compartilhar e se inscrever neste canal. Amém? Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 1 ou capítulo 1 de Judas, o verso 20. E também o capítulo 1 de Apocalipse. Aí nós lemos do verso 1 até o verso 3. Eu sou aqui o pastor Adilson, então vamos falar desta palavra. Amém? Irmãos, nós estávamos aqui fazendo esta oração para poder entrar na palavra, uma oração que nós fizemos todos os dias, para a glória de Deus, já há alguns anos, com um grupo de pessoas. Nós fazemos, irmãos, essas orações porque tivemos a revelação para que nós fizéssemos esta oração. Porque, como a gente bem sabe, nós estamos entrando nos momentos finais da história cristã, onde muitos falam, assim como a própria Bíblia, que diz que o período da graça vai terminar. E que a gente começa a se adentrar ao novo período da história. Um período onde virá o filho da perdição. Quando a gente lê o Apocalipse, o Apocalipse capítulo 1, vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, é bem interessante quando a gente lê esta palavra do Apocalipse, que de cara está falando o tempo está próximo. Só que esse tempo próximo já passaram-se 2000 anos na história humana. E aí? Como é que se explica isso? Jesus ele falou muito sobre os sinais. Jesus falou muito sobre os sinais. Ele falou que o período que adentrava esse período de preparação para o Apocalipse seria o princípio das dores, onde está narrando em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Está narrando lá sobre o princípio das dores. E como que você vai saber sobre o princípio das dores? Qual é o sinal que
que identifica o princípio das dores. São guerras. São guerras. Pelo que a gente sabe, na história de 2000 anos, o único momento que houve guerras mundiais foi o século XX. Então, o século XX foi um período que marcou, que foi o grande divisor de água. Porque além das guerras, houve revoluções, houve holocausto, houve bomba de Hiroshima e Nagasaki, houve uma série de coisas que ocorreram no século XX. Isto é ou não é o princípio das dores? E sem falar que os judeus tiveram sua pátria restabelecida em 1948, o qual eu sempre estou falando sobre isso. Em 1948, ou seja, eles ficaram 2000 anos sem pátria. E a pátria, finalmente, pelo decreto até da ONU, foi restabelecida em 1948. Irmãos, vamos refletir sobre tudo isso. Do século XX para o século XXI, agora estamos no ano 2023, já passaram o quê? Em torno de 100, 105 anos, 106, por aí. De tudo isso que aconteceu desde o começo do século XX. Então nós temos que entender o trabalhar de Deus, porque como eu disse no começo, fala que vai acontecer e tal, mas, porém, já passaram 2000 anos. Aí eu disse, vamos se ater aos sinais para nós entendermos o trabalhar de Deus, a providência de Deus. E diz que depois disto, aí sim virá o fim. Então eu faço uma demarcação entre o princípio das dores, que começou lá no início do século XX, até a época do Covid, onde o mundo parou, onde o mundo passou a ser um outro mundo. Porque começou o quê? A apostasia. E a Bíblia vai descrever isso muito bem. Então, Deus revela no Apocalipse muitas coisas. Aí, Jesus vai falar em revelação para João na ilha de Patmos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós estamos, irmãos, vivendo esta época agora, porque os sinais já ficou bem claro de todos os acontecimentos da época do princípio das dores. Porque quando você lê lá em Mateus 24, está dizendo assim, virão guerras e rumores de guerra. Mas não se preocupeis, porque ainda não é o fim. Só que nós já vivemos 100 anos com esses problemas. 100 anos. Praticamente 100 anos. Tem uns quebradinhos, mas 100 anos aí para arredondar a conta. Mas a gente vê que o que está acontecendo agora, irmãos, é a abertura do Apocalipse. E Deus nos deu essa palavra nesta noite. Deus, Ele nos deu essa palavra. O capítulo 1, que é a palavra do Apocalipse, dizendo, comece a se preparar. Comece a se preparar, porque coisas
ruins, coisas terríveis vão vir. Muitas coisas, irmãos, nesses últimos 100 anos aconteceram. Holocaustos, guerras frias, Primeira e Segunda Guerra. Esse foi o período de preparação. Preparação para quê? Para várias coisas. Primeiro, preparação para o arrebatamento. Preparação para a volta de Jesus Cristo. Preparação para outras coisas. Preparação para um governo do anticristo. Quando fala o anticristo, é porque o verdadeiro, o Cristo verdadeiro, vai vir depois. Então primeiro vem quem? Vem o anticristo. O que quer dizer anticristo? É um ser que vem primeiro, antes do verdadeiro. Muito, muito claro isso aí. E esse período de abertura, com Covid, com isso, com aquilo, onde o mundo mudou, onde foi colocado aí, podemos dizer, um grande divisor de água. Então nós estamos adentrando a esse período apocalíptico da história humana. Aí vai ter a grande tribulação, que é de 7 anos. Vai ter o arrebatamento, o domínio do anticristo sobre a raça humana. E depois de tudo isto, aí sim virá o Cristo com grande glória neste mundo. E aí a gente vai perceber, irmãos, que nós precisamos orar. Foi quando aquele mensageiro do Senhor falou para a profetisa aqui do nosso grupo: comece a orar. Comece a orar, porque tempos difíceis virão. Comece a orar e ore mais. Porque as coisas vão se complicar para a humanidade. E aí, estamos preparados, irmãos, para isto? Cadê os cristãos para orar? Cadê o povo de Deus para orar, para buscar, para exaltar, para adorar a Deus? Então nós estamos buscando. Vamos buscar. Hoje a saída para que Deus possa falar contigo, possa falar comigo, é a busca, é a oração, é a contemplação, é o jejum. Deus está trabalhando nesse sentido, para que as coisas aconteçam. Deus não quer que seus filhos, os seus escolhidos, se percam. Deus não quer. Mas a Bíblia também diz que naqueles dias, até os escolhidos serão tirados da reta. Muitos escolhidos vão se decair, porque não vai aguentar a pressão, não vai aguentar os problemas que sobrevirão sobre essa terra.
Então é preciso haver um entendimento. A gente orou agora essa noite e a gente pediu uma palavra para Deus. Fale conosco, Senhor. E Ele nos deu essa palavra aqui. Capítulo 1 do Apocalipse. E o capítulo 1 de Judas, o verso 20 em diante, que diz: mas vós, amado, edificando-vos mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o que nós temos que fazer? Buscar a presença de Deus. Buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não está em tempo de fazer outras coisas, irmãos. Está no tempo de buscar, porque as pessoas serão testadas. Porque o tempo está próximo. Agora mais do que nunca, está mais próximo. Nós não vamos esperar mais 2000 anos. A coisa é agora. Nós adentramos a última geração, irmãos. Esses próximos 10 anos será a última geração na Terra. E aí? Alguém já pensou sobre isso? Alguém já pensou sobre isso? O mundo vai mudar. Porque do jeito que está, não pode continuar. O mundo vai mudar. E nós estamos adentrando o momento dos 7 anos. Já falei isso em outros vídeos. Estamos adentrando ao período dos 7 anos. E eu, como um pastor, infelizmente, eu vejo poucas pessoas falarem sobre esse assunto. Eu vejo muito poucas pessoas que são grandes pastores graduados, eles não falam sobre isso. As pessoas acham que está tudo normal. E não está. E não está. Esse ano é o ano que marca o início dos 7 anos, irmãos. Vamos procurar Deus. Vamos procurar Jesus. Vamos orar, vamos buscar cada vez mais a presença. Isso é o mais importante agora, neste momento. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhe essa mensagem para muitos amigos, irmãos de vocês. E dê uma força para a gente se inscrevendo no canal. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente